Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Josi e sua biblioteca. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a lista de 12 livros para 2026, porque eu sou dessas, eu faço lista de livros para o ano seguinte. Mas, antes de mostrar para vocês quais serão as minhas 12 leituras do ano seguinte, eu quero mostrar o que eu li em 2025, e eu estou acompanhada aqui da minha pilha. É importante dizer, antes de começar, que eu não segui essa ordem de leitura, tá bem? Porque eu sei que eu precisei fazer adaptações. Teve meses que eu li mais, teve meses que eu li muito menos. Sem mais delongas, começando então, uma obra que eu adorei, eu não conhecia, foi o primeiro livro que eu li de Tanguy e Viel. Inclusive, essa edição é da Rádio Londres, uma editora que não faz mais publicação. E eu adorei. Simplesmente o plot twist desse livro é incrível. Esse aqui, sim, eu posso dizer com certeza que eu li em janeiro. É o livro do James Baldwin, Proclamem nas Montanhas. Muito interessante a premissa dessa história, porque nós temos aqui o personagem, o John Grimes, no seu aniversário de 14 anos, ele começa a se questionar muitas coisas em relação à sua vida, à sua família, à fé que ele professa e tudo aquilo que esperam dele nessa idade. E o livro, ele segue uma crescente e nos surpreende, assim, muito, porque o John tem uma clareza de pensamento muito interessante. Então, se você não conhece, Proclamem nas Montanhas, do James Baldwin. Fica aqui a minha recomendação, porque foi uma das excelentes leituras que eu fiz esse ano. Eu li também o segundo livro da trilogia que inicia com o Processo Mauritius, que é esse aqui, Etzel'Andergast, do Jacob Wasserman. Eu confesso que entre o Processo Mauritius que eu li no final do ano passado e este, eu prefiro o Processo Mauritius, mas esse livro aqui, ele é muito interessante também, porque o Etzel, ele é um dos personagens centrais do livro anterior. E aqui nós vamos conhecer melhor este personagem, a sua história, a relação com o seu pai, com a sua mãe, a sua educação, a forma como ele pensa, como ele age. Então, é muito interessante. Eu gostei da leitura, não tanto quanto gostei do Processo Mauritius, mas gostei desse aqui e estou curiosa, preciso sim encaixar nas minhas leituras o último livro da trilogia, que é A Terceira Existência de Joseph Kerckhoven. Um autor que, assim como James Baldwin, foi novidade para mim nesse ano foi Ian McEwan. E dele eu li Na Praia. E foi um livro que me surpreendeu muito, porque eu não esperava o desfecho desta história. Aqui nós acompanhamos dois jovens que se apaixonam e que muito rápido decidem se casar. O problema aqui, que é o que ele discute no livro, é a falta de diálogo antes do casamento. E isso gera consequências, que é o que a gente acompanha aqui nessa obra. Eu achei a narrativa muito bem construída, ela me prendeu do início ao fim, eu gostei bastante das reflexões que ele faz aqui. Se você não conhece essa obra, fica aqui minha recomendação para mais esse livro fantástico. O próximo livro que eu trago aqui na sequência é o livro que eu estou lendo agora, que é Os Irmãos Karamazov, do Fyodor Dostoiévski. Eu ainda não finalizei a leitura, eu vou com certeza terminar até o final desse mês, porque me faltam menos de 100 páginas, mas eu já posso indicar, porque é uma obra incrível. Foi o último romance que o Dostoiévski escreveu antes da sua morte. E aqui ele faz umas reflexões muito interessantes sobre família, sobre valores, sobre como a gente lida com aquilo que nos incomoda, entre tantas outras questões filosóficas e psicológicas que ele debate aqui. Então, fica aqui minha recomendação para Os Irmãos Karamazov. Simplesmente maravilhoso. O próximo livro que eu li é um livro muito bonito, que eu não gostei tanto assim. É um livro de contos, a minha edição é essa da Dark Side, maravilhosa por sinal, tem uma lombada dourada aqui, uma abertura muito bonita também.
E eu confesso que daqui eu gostei de alguns contos. Eles são vários contos de autores brasileiros que têm essa temática mais sombria, suspense, terror. A minha expectativa com esse livro, ela era maior do que foi a realidade. Então, se você tem interesse nessa temática, procure aí, tire as suas próprias conclusões em relação a essa obra. Se você já leu, deixa aqui nos comentários se você gostou, ou se você pretende ler o livro, porque ele tem uma premissa muito interessante, é um livro bom, porém não funcionou para mim tão bem quanto eu esperava. O próximo livro é o livro que eu finalizei por último, que é esse aqui, A Mulher Desiludida, da Simone de Beauvoir. Aqui ela vai trazer reflexões sobre o papel da mulher na sociedade e também sobre a ilusão ou a desilusão que nós mulheres sofremos em determinados momentos da vida. É uma obra-prima. Eu nunca tinha lido nada da Simone de Beauvoir, foi a primeira, mas eu pretendo ler mais coisas da autora porque realmente a forma como ela se expressa, como ela consegue colocar em palavras muitas coisas que nós sentimos e nem sempre conseguimos traduzir, é simplesmente incrível. Então, se você não conhece A Mulher Desiludida, dê uma chance porque vale muito a pena. O próximo livro também é de uma escritora. Eu li As Pequenas Virtudes, da Natalia Ginzburg. Aqui ela faz reflexões em 11 textos sobre partes da sua própria vida, como ela lidou com os filhos, com os períodos de escassez na sua vida. Enfim, aqui tem uma frase na orelha do livro que eu acredito que resume muito bem esse livro. Breve e imenso, simples e original. As Pequenas Virtudes é um livro inesquecível. Então aqui a gente vai ter um marco da literatura memorialística. Eu confesso que não me conectei com os 11 textos, mas a escrita da autora é muito poderosa. Então, se você não conhece, fica aqui a recomendação para As Pequenas Virtudes. Outro livro que eu li esse ano foi Dublinenses, do James Joyce. Eu li nessa edição belíssima e confesso que, embora a intenção do James Joyce fosse retratar a Irlanda, a sociedade, os costumes lá do início do século XX, a maioria dos contos, inclusive, se passa na cidade de Dublin, a maioria, se não todos, eu não consegui me conectar com a forma que ele narra, e nem propriamente com os contos, então confesso que não gostei muito, mas fica aqui a indicação, se você, assim como eu, nunca leu nada do James Joyce, é um excelente livro para você começar. O penúltimo livro desses 12 livros de 2025 é um dos meus favoritos do ano, Escuridão Total Sem Estrelas, de Stephen King. Aqui a gente encontra 4 contos que seguem pela linha do terror, do mistério, e que para mim funcionaram muito bem. Então, se você não conhece esse livro, dê uma chance, leia, e vai ter resenha aqui no canal sobre ele. E o último livro que eu trago para conversar com vocês é Anna Karenina, do Lev Tolstói. Esta história ela é maravilhosa e tem um dos melhores começos de todos os tempos, que diz assim: todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Então, nessa obra a gente vai acompanhar a vida da Anna e do Lievin, as suas decisões, as suas frustrações, seus pensamentos, angústias, enfim, a gente vai acompanhar a vida desses dois personagens, cada um deles seguindo o seu próprio rumo. E eu posso adiantar para vocês que vocês vão passar muita raiva, mas também vão se divertir muito com as decisões que eles tomam aqui ao longo dessas mais de 800 páginas. Se você ainda não leu Anna Karenina, dê uma chance, porque com certeza vai ganhar um lugarzinho no seu coração, que vale muito a pena essa leitura. Então, finalizamos os 12 livros para 2025 e vamos para os 12 livros de 2026, não é verdade? Começando aqui por A Vegetariana, da Han Kang, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura recentemente, foi a nossa penúltima premiada, e eu tenho muito interesse em ler alguma coisa dela. Não li nada, vou começar por esse aqui, que é A Vegetariana. Confesso que eu não pesquisei a sinopse da história, então vou entrar na leitura às cegas, como eu diria.
Mais uma autora que eu quero muito ler é Xin He, com seu As Boas Mulheres da China. Aqui nessa obra, a jornalista Xin He entrevistou mulheres de diferentes idades e condições sociais a fim de compreender a condição feminina na China moderna. Foi esse trecho que me fez me interessar por querer ler a obra. Da Xin He, eu já li Enterro Celestial, adorei a obra, inclusive recomendo se você não conhece, e só me deu mais vontade de ler mais alguma coisa da autora, então eu optei por As Boas Mulheres da China. Outra autora que eu quero muito ler é Edith Wharton. Eu nunca li nada dela, esse aqui vai ser o primeiro. Eu optei por iniciar por A Casa da Alegria, que é um romance que se passa em Nova York, no início do século XX, e vai retratar a vida da sociedade, da alta sociedade nova-iorquina. Mais um livro na lista, Esaú Jacó, do Machado de Assis. Esse livro ele foi escolhido no grupo de leitura do qual eu participo, e vai ser o livro de janeiro. Aqui, o Machado vai retratar a sociedade da época no fim do século XIX. Outro livro que eu quero ler em 2026 é um livro que eu não tinha, que eu recebi de presente no Amigo Literário, e é Drácula, do Bram Stoker, nessa edição lindíssima, com essa lombada dourada aqui, uma edição da editora Darkside. E eu confesso que o que eu sei sobre essa história é a história do imaginário popular sobre um vampiro. Só que eu já percebi aqui, folheando o livro, que não é um romance linear, ele é um romance epistolar, ou seja, as pessoas vão escrevendo cartas, diários, para contar as suas versões dos acontecimentos. Então eu acredito que eu vou gostar bastante, é um livro que estava no meu radar há bastante tempo e finalmente em 2026 ele será lido. O próximo livro da lista vem da Romênia, com Herta Miller, e o seu Tudo Que Tenho Levo Comigo. E nessa história a gente vai acompanhar, lá na Romênia, no fim da Segunda Guerra Mundial, a história do Leo Ahlberg, que com apenas 17 anos é obrigado a pagar por um crime que ele não cometeu e é enviado por Stalin aos campos de trabalho forçados. E outro livro que eu lerei em 2026 é um lançamento desse ano da editora Pinar, que é As Mortas, do Jorge Ibargüengoitia. Eu não sei se é assim que fala o nome do autor. Esse livro tem uma premissa muito interessante, porque ele vai retratar um dos casos criminais mais escandalosos do México no século XX, trazendo a história aqui de duas irmãs que transformaram uma rede de bordéis em um império de exploração e violência. Essa é a sinopse. Então eu fiquei muito curiosa para descobrir como é que o autor vai desenrolar essa história, essa narrativa. Mais um livro sobre crimes aqui no canal, desta vez Truman Capote com o seu A Sangue Frio. Aqui na contracapa diz que A Sangue Frio inaugurou um novo gênero literário, o romance de não ficção. Depois de passar 6 anos apurando o brutal assassinato da família Clutter, ocorrido em novembro de 1959 numa cidadezinha do Kansas, nos Estados Unidos, Capote produziu um livro monumental e ambicioso. Eu quero muito fazer a leitura dessa obra. A nossa próxima obra é A Inquilina de Whitefall Hall, da Anne Brontë. Eu tenho interesse nessa história porque ela vai falar de uma moça, Ellen Graham, que vai chegar numa cidadezinha por ser mãe solo e por ninguém saber nada de onde ela vem, o que ela fazia antes de chegar nessa cidade. Ela vai intrigar todo mundo ali com essa sua aura de mistério. E eu fiquei bem curiosa para saber como é que essa história se desenrola. 2026 também é o ano para retomar a leitura de um autor que eu, infelizmente, li só uma obra, e digo infelizmente porque Lima Barreto é brilhante. Eu confesso que dele até hoje eu só li O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é muito bom, e alguns contos. E ano que vem, 2026, eu vou fazer a leitura então de Diário do Hospício e Cemitério dos Vivos. Nessa obra, o Lima Barreto vai falar sobre as internações no hospital psiquiátrico pelas quais ele passou,
em 1914 e em 1919, portanto no início do século XX. Fiquei muito curiosa para ler esses textos porque a publicação dessa obra ela foi póstuma. Ela foi publicada em 1953. Outra obra com a qual eu tenho muita curiosidade é uma das precursoras da ficção científica, que é Nós, do Zamiati. Essa obra, ela inspirou 1984 e também Admirável Mundo Novo. Eu não sou uma grande leitora de ficção científica, eu li pouca coisa, mas essa obra me interessou bastante. E 2026 será o ano para descobrir o que nos aguarda nessa história. Para encerrar a lista, um calhamaço, O Conde de Monte Cristo, nessa edição belíssima da editora Zahar. Eu confesso que esse box está parado aqui na minha estante há um bom tempo e 2026 vai ser o ano para desencalhá-lo. Já ouvi muitas pessoas falando muito bem dessa história, dizendo que é um livro que, apesar de ter muitas páginas, tem uma leitura muito fluida. Essa foi a minha lista de 2026. Espero que vocês tenham gostado de conhecer. E me conta aqui nos comentários o que você colocou na sua lista de leituras. Você vai ler alguma dessas obras que eu também lerei? Eu vou adorar conhecer a sua lista. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo.